Olá, mulheres! Eu falei no outro vídeo, né, sobre rapidamente aí sobre o meu processo de divórcio, né, de algumas questões que eu passei. E aí eu falei assim, bom, faltou, eu vou complementar, que é uma parte muito importante, porque isso aqui faz toda a ligação do meu processo pessoal, né, da minha jornada, com o trabalho que eu venho desenvolvendo com as mulheres. Após o divórcio, entrando na menopausa, com todas as questões que eu estava passando ali, o luto, né, o distanciamento da minha filha, porque foram processos muito difíceis com essa separação, né, vários distanciamentos com ela também, né, guardas compartilhadas, enfim, toda a questão que envolve, né, um divórcio aí com o filho. E aí, o que que acontece com a Raquel nesse momento, que já estava acontecendo na realidade, né, muita dor do meu feminino, né, então se tem uma mulher que casou jovem, tem filho, casa né, passa por todos os processos depois da menopausa, o meu feminino ele estava destruído. Não era uma mulher feminina, quando eu falo não era uma mulher feminina, eu não era uma mulher conectada com os meus ciclos, eu não era uma mulher conectada com minha ancestralidade, eu não era uma mulher conectada com um propósito, eu não era uma eu estava muito distante da mulher que hoje eu sou, tá. E essa distância me trazia um vazio, me trazia questionamentos, me trazia eu falei assim: "Tá, mas eu casei, tive filho, dei um divórcio, tá faltando, né, tinha uma falta, porque eu estava longe de mim, eu estava longe da minha essência, eu estava longe de tantas coisas que depois eu fui aprender, né. Eu participei de muitos encontros com as mulheres, eu fiz o meu círculo de mulheres, eu vivenciei na pele muita coisa com o feminino, essa coisa da sororidade, né, dos círculos e de resgatar tanta coisa, e as coisas foram começando então a fazerem mais sentido. Eu fui mergulhando nisso, eu fui estudar muita coisa, eu fui estudar os arquétipos das deusas, eu me permiti ampliar bem a minha consciência, tá? E buscar muitas coisas e saber que eram coisas ancestrais, milenares e que eu não tinha acesso, né, e esse resgate todo, esses cursos, essas formações, os livros, os encontros com as mulheres, isso foi preenchendo o meu feminino, foi fazendo sentido. E eu fui, né, retomando o meu brilho, eu fui retomando, partes minhas que estavam adormecidas, né, e que precisavam então ser integradas e foi fazendo sentido para mim. E nesse processo, né, eu fui entendendo que ali, que toda a dor que eu passava, tudo que eu tinha passado na pele, que ali estava uma potência minha, e transformar isso, num acolhimento para as mulheres. Sabe aquela coisa, eu passei por isso, e atravessei aquela ponte, e quando eu vejo uma mulher que está aqui ainda num ponto, com todos os processos difíceis dela, e eu estou aqui, e eu sou é como se eu fosse uma luz para ela ali, né, para pegar na mão, para ajudar, para cuidar, para mostrar os caminhos, né, porque não existe um caminho só. Para mostrar: "Olha, eu já atravessei essa ponte, eu sei como é que é, passa por aqui, que aqui pode ser mais fácil", e a pessoa, né, ter ali uma pessoa que possa, enfim, mostrar para ela muitas coisas que eu não tive, né, mas que eu aprendi com o tempo. Eu não tive quando eu estava no meu processo de dor, mas depois que eu passei por ele e que eu fui elaborando tantas as questões, que eu fui elaborando tudo isso, e aí eu consegui atravessar essa ponte e ser essa pessoa que tem que pode ser esse farol para outra mulher, né. E isso foi uma virada de chave para mim, foi uma virada de chave para o meu trabalho,
E aí, cada vez mais, eu fui me especializando, fui fazendo as formações, né, focando nesse trabalho com as mulheres. Então, mais uma vez, né, eu quero deixar aqui para você, sempre registrado, né, que você não está sozinha, que tem mulheres que também já passaram por isso que você está passando, e ela já decodificou muita coisa e que pode te ajudar e que é importante a gente pedir ajuda, né? Porque a gente passa por eu ter passado lá atrás, né? Por muita coisa sozinha, e eu sei o quanto que é difícil isso, e eu sei o quanto que a gente acha que o que a gente está passando vai passar, é normal, e a gente diminui um pouco aquilo, né? Porque às vezes é tão grande que a gente diminui, né? Um pouco aquela intensidade internamente, a gente dá uma maquiada para poder suportar a cada dia um pouquinho mais, e a gente só está tapando o sol com a peneira. A gente só está colocando o lixo debaixo do tapete e que a gente precisa, de fato, levantar o tapete e limpar embaixo. Não dá para a gente fazer aquela varredura, né, que a gente faz ali no dia a dia e só onde que passa ali, não. É preciso limpar mais, porque não dá para a gente conviver com tantas dores e normalizar. Não dá para a gente achar que está tudo bem enquanto está tudo mal. Não dá. E tem mais, né? E tem uma coisa muito importante que eu vejo, é que quando a gente está tão envolvida nesse sofrimento, a gente não acha que tem saída. Nossa, como eu achava que não tinha saída. Tantas encruzilhadas que eu estava, tantas coisas difíceis que eu estava, e eu achava que não tinha saída nenhuma, né? E tem. Mas a gente está tão envolvida naquilo ali, a gente está tão doída ou endurecida, né? E que a gente não consegue ver nenhuma luzinha no fim do túnel, não consegue nem ver a outro lado da ponte, né? Mas tem saída. E o primeiro passo para essa saída é a gente começar a identificar e a gente começar a buscar. Eu lembro que quando eu comecei ali, antes do divórcio ainda, que eu comecei a estudar algumas coisas, eu começava a estudar e li, eu falei, nossa, mas tem tanta coisa aqui que eu posso fazer uso para mim, que isso vai me fazer bem, né? E tem, mas a gente precisa começar a identificar, a gente precisa começar a clarear, né, o que ainda está muito difícil para você, o que ainda está muito desconfortável para você. É isso, tá? Que você fique bem, que você deixe aqui nos comentários como que esse vídeo está chegando para você, como que você está se sentindo. Eu vou gostar muito, muito, muito de te ouvir, tá bom? É isso.